garoto Gabriel Casagrande, quando estava começando ali, além de Renato Portaluppi, creio eu, né, o carro 83 seja por causa do Grêmio e tal, mas no automobilismo, quando você se sentava ali à frente na televisão para ver automobilismo, quem eram aqueles pilotos, não necessariamente precisam ser brasileiros, mas quem que você admirava e curtia, era fã? Eu assistia Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car e NASCAR. Eram as categorias que eu via. Lá em Pato Branco via mais TV aberta e poucos canais na TV a cabo, né, que a gente chamava, que eram os canais fechados. Eu vou até confessar, quando eu era menor e ia ver corrida de Fórmula 1, eu torcia para dar batida. Porque eu queria que tivesse uma confusãozinha e às vezes eu via a corrida e se não tinha acidente, eu falava, agora ficou sem graça. E realmente, se você for analisar, era meio sem graça. Porque ninguém passava ninguém. E foi bem naquela época ali que a aerodinâmica estava tomando conta, então os carros não conseguiam andar próximos e tal. Eu sempre gostei demais da Ferrari, sempre fui um torcedor da Ferrari, a época de ouro da Ferrari com o Schumacher, então eu achava muito legal de assistir, era muito bom ter um brasileiro lá para torcer. Sou muito fã do Rubens, tive os meus problemas com ele também na pista, mas sempre nos entendemos muito bem e é um cara que me trata super bem, então eu sou muito fã dele. Gostei sempre de ver o Tony na Indy fazendo o que ele fazia, o Elinho. Se eu for te falar assim, se for para escolher, vamos escolher o cara, é que na minha época de criança era o Schumacher. O Schumacher era o cara que ele conseguia fazer coisas que eram inimagináveis com o carro. Eu não cheguei a ver o Senna em vida, mas graças ao advento da internet eu pude ver tudo que tinha a respeito dele e para mim é o maior piloto de todos os tempos por tudo que ele fez no pouco tempo que ele teve e por tudo que ele representa para o nosso país, para a nossa geração e para todos os pilotos. Acho que de assistir, eu sempre gostei muito do Schumacher. Você pegou enquanto criança uma época boa ali, Schumacher, Alonso, Raikkonen na McLaren. Foram anos muito bons de assistir, porque você tinha... Eram 3 ou mais equipes brigando pela vitória sempre. Williams com Montoya. Era legal de ver. O ano de 2007 da briga do Alonso com o Hamilton. Então eu peguei essa época aí assistindo e para mim eram os carros mais bonitos da história, ali 2007, 2008. Para mim não tinham carros mais bonitos que aqueles. E depois disso teve uma dominância, né? A gente teve a dominância da Red Bull, depois veio a Mercedes, aí voltou a ser a Red Bull. Eu acho que por mais que o Schumacher tenha sido dominante, tinha gente que enchia o saco dele, que incomodava. E nesse passado recente, ninguém incomodava quem ganhou. Então, pro espectador, que era eu naquela época, não era tão legal. Mas foi uma época bem bacana de assistir a categoria. E as outras também, a Indy, os carros abertos, eu achava muito bonito. Nos circuitos ovais e andando a quase 400 por hora. Os caras eram muito, muito doidos. São até hoje, né? Mas... eram muito loucos de fazer aquilo naquela época já. A NASCAR, o pouco que eu conseguia ver, a NASCAR era só treta naquela época, a galera se batia o tempo inteiro e eu achava legal pela confusão, então era uma categoria fenomenal de ver, porque você sempre tinha um cara batendo no outro, às vezes o carro pegava fogo, o piloto saía e ia dar de dedo no outro e tal, era muito bom pro menino fã. Ainda bem que eu não fui influenciado a ser igual, né? A ser um pouco mais controlado. Mas pegando alguns nomes, por exemplo, que vieram depois a dividir a pista contigo na Stock Car, o Rubens, Felipe Massa, o Tony e o Elinho agora, Nelsinho. Qual deles que você... De graça, esporadicamente. Né? Qual deles que, quando você conheceu pessoalmente no paddock ali da Stock, ou no briefing, eu falei, você ficou assim, puxa vida, olha só como... Né, como a vida né? Eu estava até pouco tempo atrás torcendo para esse cara na televisão. Qual deles que mais te balançou? Rubens Barrichello. Porque eu, quando era criança, eu sonhava em tirar uma foto. Eu queria conhecer e tal, nem imaginava ser piloto, até porque eu comecei tarde no kart, comecei com 12. É uma idade relativamente tardia para se começar. E aí eu sonhava em conhecer, tirar uma foto. E aí, poxa, no ano que eu fiquei lá fora, 2012, foi o ano que
o Rubens estava indo para a Fórmula Indy, e daí começou aquele papo dele ir correr de Stock Car. Então, o cara já ia estar no Brasil, era mais fácil de você ter acesso e tal, e no ano seguinte eu volto para o Brasil e vou correr na categoria de acesso, e aí você começa a ter contato. Vocês chegam quase juntos na Stock Car. Ele chega um ano antes. Um ano antes. Mas com um pouquinho mais de experiência do que eu. Só um pouquinho. E eu tive episódios com ele, assim. A gente teve um ano que a gente foi fazer as 24 horas de Daytona. Eu, o Júlio e o Rafa Matos eram os brasileiros da equipe. Tinha mais 2 gringos lá com a gente. Júlio Campos? Isso. E o Rubinho nos chamou para um churrasco na casa dele. Obviamente, eu não era amigo deles, mas os outros eram. O Beto Monteiro estava na época também. E aí a gente... Que elenco, um dia vamos fazer um dia no parque. Fomos num parque lá, de montanha-russa e tal. Aí eu fui todo... Eu era fã. Só que eu não queria... Eu já sabia daquela... Eu falei, se eu pedir para tirar uma foto, ele não vai ficar à vontade. Eu fiquei na minha. Fiquei ali tranquilo e tal. E aí nós saindo do parque, falou, não, vamos todo mundo lá para casa, vou fazer um churrasco. A casa dele em Orlando. E eu tava de carona, digamos assim. Falei, bora. Chegamos lá, o churrasco era hambúrguer, né? Aquelas churrasqueiras americanas. Mas, cara, a casa dele, cheia de troféus que eu vi ele levantar pela TV. Aí ele abre um álbum de fotos mostrando os bastidores da época de Ferrari com Schumacher, da época de Stewart dele, contando um monte de história. E eu não tinha... toda a proximidade que eu tenho hoje, mas já tinha passado um ano nos mesmos autódromos, convivendo, às vezes dando um alô e tal. E aí eu lembro que eu saio da casa dele e vou para a casa que a gente tinha alugado. Eu liguei pro meu pai, falei, você não sabe onde eu tava. E daí eu comecei a chorar, eu falei, cara, eu tava na casa do Rubinho, o cara me mostrando foto, contando história de coisa que a gente via pela TV junto ali e tal. E meu pai, ele sempre foi muito frio, ele falou, pô, legal, hein, cara? Massa. Ele sempre foi desse jeito aí, mas eu fiquei muito emocionado e sempre fui muito fã. Sempre fui muito fã do Rubinho. Como eu falei, tive os meus problemas dentro da pista com ele também, mas cada um defendendo o seu e nós dois disputando o mesmo objetivo, mas sempre me tratou muito bem e foi uma grata surpresa, assim, porque às vezes a gente cresce achando que essas pessoas são inalcançáveis e de difícil acesso e tal, e ele foi um cara que sempre foi muito, muito de boa comigo. Não estou dizendo que os outros não foram, sim, mas o Felipe Massa sempre foi tranquilo, o Tony também, quando conheci, pô, legal, o Elinho agora que ele tá vindo para a categoria, o Hélio Castro Neves, ele chegou na primeira corrida do ano e chegou, me cumprimentou, falou, você é o cara que falaram que eu tenho que seguir aqui para aprender. Eu, o quê? Veja só. Com um anelzão de Indianápolis. Exato, assim, né? E daí falei, cara, que honra, mas E o menininho sonhava só em conhecer esses caras, e hoje compete com eles, já ganhou campeonatos, é muito legal, é uma sensação bacana. E tomara que tenham outros nomes aí que eu possa conhecer, talvez tirar uma foto só, já seria legal, porque eu sou um eterno fã de corrida. Maravilha. Olha só, a gente torce um dia para quem sabe volte a ter a corrida de convidados da Stock Car, que vinha sempre muita gente de fora, muita gente inusitada. Né? Sim. Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1. Jacques Villeneuve, entre outros. Antes de passar para o próximo assunto, obviamente, você está vendo na sua tela o QR Code da Mint, né, a plataforma cripto do BTG Pactual. Baixe já o aplicativo, é gratuito, e se você só estiver ouvindo, se ligue no link da descrição. Você, como um bom torcedor ferrarista que era ali, imagina a cena, Gabriel Casagrande sentado no chão, vendo a televisão ali, enfim. O que você está achando desse primeiro ano do Hamilton na Ferrari? Né? Essa questão de adaptação, dele estar sofrendo. Será que a Ferrari é um bicho tão difícil assim para ser lidado por um inglês? Eu acho que é. A gente está vendo que está difícil e eu acho que ele está sofrendo um pouco porque se acostumou com um método de trabalho que era completamente diferente e muito, muito regrado, que era o da Mercedes. E agora ele chega numa equipe que já tinha um queridinho, que é o Leclerc, e ele chega para ser... Assim, eu acho que foi um baita golpe de mídia, isso aí não tem como dizer que não foi, porque o cara é o maior piloto
de todos os tempos da Fórmula 1 em termos de número, ele vai para a maior equipe, que tem mais tradição, e ele chega com toda aquela pompa de se a gente ganhar um campeonato aqui, acabou o mundo. Não tem. Só que aí a realidade está sendo um pouquinho diferente. Eu acho que ele deu algumas declarações aí que me fizeram talvez pensar que ele estivesse um pouco desanimado demais para quem está no primeiro ano de um trabalho, e esse desanimado demais pode talvez transparecer para quem está de fora que ou ele está arrependido de fazer, ou ele está largando um pouquinho, talvez ele não está mais tão empolgado, e a empolgação para um atleta ela é extremamente necessária, ou que ele está decepcionado com a realidade que ele está vendo. Que aí, se você for pegar o Hamilton nos anos de Mercedes, foram poucas vezes que ele foi ameaçado, mas ele foi ameaçado. Tanto que ele perde um campeonato para o Rosberg. Esse, para mim, foi um dos caras mais inteligentes dos últimos tempos, porque se ele corre de novo, ele ia tomar um cacete que ia ficar feio para ele. E aí, aposentou, falou assim, você me ganhou a vida toda, a última vez fui eu que ganhei, não quero nem saber. E o que é genial do Rosberg é o quanto ele exalta o Hamilton para valorizar exatamente, o título claro, dele. Ele é super inteligente, que é isso. E hoje o Hamilton na Ferrari, a gente encontra uma época que a Ferrari não tem um carro dominante, ele não estava acostumado com isso. Ele já estava dando aquele desânimo dele no último ano de Mercedes, porque já não estava tão legal. E aí ele vai para a Ferrari, que não está performando bem. Então, assim, é claro que como todo torcedor de uma boa história do automobilismo, eu queria que tivesse muito sucesso. Seria muito legal se a gente tivesse o Hamilton ganhando o 8º título dele na Ferrari. Aí é a história perfeita. Só que tem excelentes profissionais em outras equipes que estão trabalhando para melar isso, e dentro da própria equipe ele tem um cara que é muito forte, que é o Leclerc. Então, assim, não vou dizer que está sendo decepcionante, porque ele já é um cara um pouquinho mais velho. É claro que ele tem a gana de vencer, eu acho que ela ainda existe, mas ele deu umas declarações nesses tempos que foram assim de desanimar o torcedor também. Fala, será que o cara tá mesmo com toda essa vontade de fazer acontecer? Então fica meio complicado pro lado dele. Gabriel, no auge, quem que você escolhe? Hamilton ou Verstappen? Verstappen. Verstappen ou Alonso? Mas aí já? Podia ser depois essa. Eu vou escolher o Alonso pela mídia. Ah, é? Oh. Por que pela mídia? Porque senão eu vou falar Verstappen até o final. Se você for falar todos os pilotos que estão hoje... Alonso ou Schumacher? Nossa. Alonso. Bom, você já falou que o Senna é o maior. Sim. Então vamos... Quem que a gente pode colocar? Alonso ou Alain Prost? Alonso. Eu fico com o Alonso. De velocidade pura, eu fico com o Alonso. Alonso ou Niki Lauda? Eu vi pouquíssima coisa do Niki Lauda. Essa vou me esconder nessa aí. É difícil. Mas pô. Colocou só os... Eu não me lembro de ver o Niki Lauda correr. Não me lembro. Mas ele também não se lembra do Senna correndo. Eu também não lembro. Tudo bem, o Senna pegou uma era tecnológica que permitiu que a gente assistisse mais. É muito difícil de falar desses caras que vieram antes do que a gente pudesse ver os conteúdos e analisar e coisa. O Senna tem bastante coisa que você consegue ver. Da época dos 80 para trás é bem mais difícil. Por exemplo, falar do Piquet. Já não é tão fácil de... É difícil de ver coisa. De analisar, exato. Então seria uma escolha meio errada eu fazer. Então nesse para o ímpar a gente chega à conclusão de que o Senna é o vencedor dos chaveamentos. Para mim No mata-mata. Mata-mata.